pessoal, sejam bem-vindos ao Cat Artes. Hoje o Cat Artes apresenta para vocês um pequeno resumo do artista Cândido Portinari e espero que vocês gostem. Cândido Portinari foi um pintor brasileiro, um dos principais nomes do modernismo. Cândido Portinari nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo, no dia 29 de dezembro de 1903, filho dos imigrantes italianos Giovan Battista Portinari e Domenica de Bassano. Era o segundo filho entre 12 irmãos. Aos 6 anos, já começava a desenhar. Não concluiu o curso primário. Aos 14 anos, participa da restauração da igreja de Brodowski. Com 15 anos, Portinari vai para o Rio de Janeiro, se instala na casa de parentes e ingressa no Liceu de Artes e Ofício. Mas a cidade grande não lhe fascina e retorna para Brodowski. Com 18 anos, retorna para o Rio e ingressa na Escola Nacional de Belas Artes. No ano de 1921, vende a tela Baile na Roça, que havia pintado assim que chegara à cidade. Em 1922, expõe no Salão da Escola de Belas Artes. Em 1923, o retrato de Paulo Mazzucchelli ganha 3 prêmios do Salão. Recebe do diretor da escola o direito de escolher seus professores. Em 1928, apresenta-se no Salão e conquista o prêmio Viagem para o Exterior com o retrato de Olegário Mariano. Viaja para a Europa, visita a Itália, Inglaterra e Espanha e se estabelece em Paris, na Rue de Dragon, entre os museus de Luxemburgo e Louvre. Em 1930, se casa com a uruguaia Maria Martinelli. Durante 2 anos em Paris, produz apenas 3 naturezas mortas. Em 1931, volta ao Rio de Janeiro e em 6 meses pinta 40 telas. Nesse mesmo ano, é convidado por seu amigo, colega da Escola de Belas Artes e atual diretor da academia, o arquiteto Lúcio Costa, para participar do Salão de Belas Artes. No ano de 1932, Portinari realiza uma exposição individual no Palace Hotel, no Rio de Janeiro. A partir de então, se concentra na temática social e na busca de exprimir a terra brasileira. A tela O Café, de 1934, define essa fase do movimento do realismo. Em 1935, a obra foi premiada na Exposição Internacional de Arte Moderna, promovida nos Estados Unidos pela Fundação Carnegie. Torna-se o primeiro pintor modernista premiado no exterior. O realismo de Portinari começa a tender para o monumental. Os movimentos de exaltação do trabalho braçal e da exaltação homem-terra ganha primazia em suas obras. Ainda em 1935, é convidado a ensinar pinturas mural no Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal. Em 1936, pinta a fresco do monumento rodoviário na Estrada Rio-São Paulo. Entre 1936 e 1945, pinta 9 painéis para o novo prédio do Ministério da Educação e Cultura, com os temas dos ciclos econômicos de Brasil, entre eles fumo, pau-brasil, cacau, cana-de-açúcar, borracha, canaúba e algodão. Em 1939, Portinari cria 3 painéis para o pavilhão brasileiro na Feira Mundial de Nova York. Nesse ano,
nasce seu filho João Cândido, que era chamado carinhosamente de Candinho. Em 1942, pinta os afrescos da Biblioteca do Congresso em Washington. Em 1944, é convidado pelo grande arquiteto Oscar Niemeyer para decorar a Capela de Pampulha em Belo Horizonte. Pinta São Francisco e 14 cenas da Via Sacra. Cândido Portinari foi um artista que dedicou a sua vida ao registro da cultura do seu povo e de seu país. E não ia deixar passar em branco as crianças, as pinturas, o peão, a pipa, a gangorra, pintando crianças brincando em mangueiras frondosas ou participantes de peladas de futebol e de festa de São João. Todas elas trazem as lembranças da vida rural. As crianças agrupadas em bancos apresentadas com roupas claras, rústicas e geralmente em movimento, com gestos cargos de posse de brinquedos manufaturados, espalhados, pipas, lua, estrelas são elementos recorrentes que refletem o apego à cultura rural e à paisagem do interior. E o interessante que o Candinho também deixou o quê? Uma pergunta e também deu a resposta. Sabe por quê que eu pinto tanto menino em gangorra e balanço? Para botá-los no ar, feito anjos. Retirantes é uma pintura feita entre 1944 a 1946, porque em algumas biografias você vai ver isso, ou 1944 ou 1946. Essa pintura, ela tem a tela dela, pintura a óleo, né? Uma tela com a dimensão de 180 por 190 centímetros. Encontra-se hoje no Museu de Artes de São Paulo, MASP. Nessa obra, Portinari aborda o tema da migração nordestina, triste realidade de uma parte da população brasileira, que deixa seu lugar de origem em busca de melhores condições de vida em outra parte do país. A pintura exibe uma família de retirantes, emigrantes nordestinos que estão se deslocando de sua terra a fim de fugir da seca, fome, miséria e falta de perspectiva. O pintor retratou o grupo, 4 adultos e 5 crianças ao todo, de maneira sombria e triste. A paleta de cores escolhida exibe tons terrosos, o que dá ênfase à atmosfera fúnebre que envolve a cena. As pessoas tomam grande parte da composição e o fundo temos uma paisagem seca e sem vida. Os corpos, muitos magros, traduz a fome daquele povo, a expressão no rosto dão conta de expor o desespero daqueles que lutam pela sobrevivência em um país tão desigual. Este quadro Guerra e Paz também tem uma grande proporção. Os painéis foram presenteados à ONU em 1956 e prontamente instalado em um dos pontos de maior relevância da sede construída em Nova York. Guerra se encontra na entrada da Assembleia Geral, enquanto Paz foi acondicionada na saída. Assim, o trabalho do brasileiro serve de lembrete aos líderes do mundo
do que está em jogo durante as assembleias e qual o objetivo final que se busca: transformar guerra em paz. Nos últimos anos da década de 50, o modernismo brasileiro dá um passo além do expressionismo, mas Portinari permanece fiel ao seu estilo, uma vez que o abstracionismo pusera em crise todo o seu mundo estético. Em 1960, nasce sua neta, Denise, que passa a ser tema de seus últimos trabalhos, uma série de retratos que denotam influência cubista. Cândido Portinari faleceu no Rio de Janeiro no dia 6 de fevereiro de 1962, vítima de intoxicação das tintas que utilizava. Museu Casa de Portinari está localizada na cidade de Brodowski, interior do estado de São Paulo, na casa em que Cândido Portinari morou na infância e juventude e retornava sempre para passar a temporada com a família e amigos. E se vocês quiserem saber de mais coisas sobre o Museu de Cândido Portinari, é só acessar na página deles no Facebook e também na internet, ok? O CatArt vai ficando por aqui e muito obrigada pela sua participação. E até a próxima, se Deus quiser!